Boa noite, bem-vindos a mais uma aula aqui do Grande Plano. Bem-vindo você que está comprometido em fazer 2024 o ano da sua aprovação no concurso público dos seus sonhos. Hoje a gente vai ter uma super aula, vamos acelerar mais uma vez aqui, falar sobre aprendizado, como você pode cultivar um super cérebro e uma super memória aí na sua preparação para concurso, porque sem dúvida nenhuma é um ativo indispensável para aprovação. Saber aprender, saber estudar, saber o que é aprendizagem, saber o que é memorização, saber o que é atenção, vai fazer com que você tenha um olhar atento e entenda todo o racional por trás aí de uma preparação vitoriosa para concurso público, feita em bases sólidas, tá? Construída, uma aprovação construída como um projeto humano vitorioso. A gente já viu aqui, essa é a 7ª aula, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 8ª aula hoje, em que você está tendo a oportunidade de sentar, parar, dar um passo para trás, refletir e deixar de seguir a manada achando que o seu problema é só aprender direito constitucional e administrativo. Não para refletir a respeito das decisões que você está tomando, para refletir acerca do direcionamento que você está realmente dando aos seus estudos, à sua preparação e, consequentemente, aos seus objetivos aí profissionais, tá bom? É cuidar da carreira de uma forma pessoal, prioritária, fazendo com que você construa realmente aí o seu aspecto, a sua imagem profissional com eficiência, economizando tempo, dinheiro e energia. E nada melhor do que isso, como trabalhar aí as questões de aprendizagem, tá? Hoje a gente vai começar falando sobre a fisiologia do cérebro, né? Tudo que você precisa saber para dar um up, melhorar realmente a forma como você se nutre, tá? A gente vai dividir essa aula em duas partes, a parte fisiológica da aprendizagem e a parte teórica, com também todo o método e prática de estudo, tá? Você vai ver toda a teoria, método e prática para estudar melhor, para memorizar e para fazer da sua aprovação aí realmente um momento especial que você vai turbinar a forma como você encara o mundo, a forma como você percebe a realidade, a forma como você direciona a sua atenção e a forma como você retém, faz uma seleção dos estímulos que você entra em contato. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o que é aprendizagem? Tá? As pessoas falam muito sobre isso, aprendizagem, eu preciso aprender melhor, eu preciso memorizar. A maior queixa dos meus alunos é não ter uma memória boa. Ah, Thiago, eu leio e não memorizo, eu leio e não lembro nada depois de 5 dias, uma semana. E aí entra num loop de revisões sem ter uma consistência no processo de aprendizagem adequada, tá? Para realmente fazer revisões quando necessita. Acha que o problema é fazer revisões, quando na verdade você talvez não esteja aprendendo direito. Então é preciso olhar para esse lugar da aprendizagem. O que é que você já estudou a respeito disso na sua vida? Você já realmente parou para pensar a respeito do método de estudo? O que é um método de estudo? Como é que você estuda para concurso? Como é que você aprende? Né? Quais os sinais e os sintomas aí de uma sessão de estudo eficiente, né? Com uma memorização boa? Como é que você realmente pensa a respeito disso? E o primeiro passo é entender o que é uma aprendizagem, tá? O que é realmente ter um processo didático de leitura, de ver videoaulas, de ler PDFs, de ler sinopses, de ler livros, tá? A aprendizagem, pessoal, a gente vai começar por aqui. A aprendizagem é um processo, novamente um passo a passo, é uma reiteração de condutas, é um processo para que você adquira conhecimentos, habilidades, competências, experiências, tá? Que pode ser feito através de um método de estudo que envolva não só a leitura, mas também experiências, né, vivências e outros métodos aí de aquisição desses conhecimentos, dessas experiências, dessas capacidades e habilidades. Então, a aprendizagem é um processo que vai fazer com que você adquira substância, adquira conhecimento, habilidade, através de um método de estudo, tá? Então tem que ter método, tem que ter aprendizagem para que você possa
aprender, memorizar, realmente disponibilizar na hora da prova aquilo que você vai precisar. Esse é um processo mental, mas também é um processo fisiológico e até mesmo genético, tá bom? Uma memorização semântica conceitual de longo prazo vai fazer alterações, inclusive genéticas, na forma do seu cérebro, nas suas sinapses neurais, tá bom? Então, primeira coisa, é um processo. Então, todo processo ele pode ser bem desenvolvido se você estiver atento, se você tiver o conhecimento, se você tiver a base necessária para isso. Então, Thiago, eu nunca aprendi nada. Você tem que se dar a chance de ser uma pessoa diferente do que você acha que é hoje, tá bom? Você tem que acreditar no processo de evolução do ser humano. Você tem que acreditar que é possível melhorar, que você pode se aprimorar, tá? E nada melhor do que a aprendizagem para isso. Você pode aprender a ser uma pessoa diferente. Mas eu tenho muita dificuldade de aprender, de memorizar. Eu poderia estar bem mais na frente, por conta de falta de conhecimento, por falta de experiência. Você nunca teve uma aula como essa na sua vida, nem na faculdade, nem no colégio, nem no pré-vestibular. Se você tivesse tido contato com isso, você desenvolveria mais interesse, mais motivação e mais prazer. Deixaria de ter um estudo pesado, sacrificante, ojeriza às vezes aos estudos, né? Hoje em dia, a faculdade, a escola, coloca tanto peso, tantas obrigações, tantos compromissos nos estudos, que para um adolescente hoje gostar de estudar, tem que ser muito resistente. A verdade é essa, tem que ser muito resistente. Então, cuidado até como você coloca o seu filho para estudar, tá bom? Será que é na base da pressão? Será que é na base da competição, né? Porque hoje toda escola é envolvida em competições, às vezes, que suprimem a inteligência. Colocam os indivíduos sob pressão dos grupos e impedem que eles deem o melhor de si. Floresçam o conhecimento, a aprendizagem, né? Totalmente diferente de uma educação clássica lá atrás, que era baseada e objetivava a formação do ser humano. Então, quando você entrou na escola, isso aconteceu comigo, eu falo por experiência própria, você também, porque a gente está imerso nessa cultura brasileira, nesse sistema educacional brasileiro, tanto na faculdade, eu fiz uma faculdade pública, então a faculdade particular tenta imitar a pública, e a pública já reage dessa forma. É um processo de aprendizagem voltado para conhecimentos técnicos, né? Muito limitado. Fazer prova, e se você realmente não for bem na prova, você às vezes se sente pressionado e com aquele senso de incapacidade, com bloqueio de aprendizado, que a gente vai, de certa forma agora, desbloquear você. Pode ter certeza, fica até o final da live que você vai tá bem melhor, tá bom? Então a aprendizagem é o passo inicial para uma boa preparação para concurso e para um resultado vitorioso, para um resultado positivo. Se você sabe aprender, você sabe memorizar, e o ativo mais importante que a banca examinadora vai cobrar de você é memórias semânticas conceituais de longo prazo, né? Você vai precisar aprender a reter essas informações, a aprender esses conhecimentos ali dos livros, das aulas, dos PDFs, da legislação, da jurisprudência, e também saber disponibilizar isso na hora da prova. O que a banca examinadora vai querer de você é isso, além de postura, né? Lógico, na prova oral, de uma capacidade boa de articular o raciocínio, de ter uma boa argumentação também, se você está fazendo concursos para carreiras jurídicas. Então é isso que a banca examinadora vai demandar de você. Mas se você buscar esse objeto, essa memória semântica conceitual de longo prazo sem refletir, talvez você esteja perdendo tempo. E estudar sobre aprendizagem, sobre memorização, sobre concentração, sobre cérebro é um fator gerador de tempo. A gente viu isso domingo, né, que existem algumas medidas geradoras de tempo. E aprender a técnica, a teoria, o método de estudo correto é um fator gerador de tempo, porque você vai estar tornando o seu estudo mais qualitativo, você vai tornar o seu estudo muito mais eficiente, tá bom? Então já sabemos o que é aprendizagem. E a aprendizagem, para acontecer, ela precisa de alguns princípios, alguns suportes. E o primeiro suporte é um suporte fisiológico, um suporte físico, um suporte bioquímico.
Ou seja, você precisa estar com o seu cérebro funcionando bem. E o cérebro é um órgão, né, constituído de tecido, de neurônios, de células neuronais, né, e ele precisa primeiro estar com uma boa nutrição cerebral, tá bom? Você precisa fazer escolhas nutricionais positivas ao sentar para comer todos os dias. Fazer inclusive uma boa suplementação para estar rodando realmente com a Ferrari, né? Eu tenho certeza que você precisamos melhorar cada dia mais o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento do nosso cérebro. Então, o primeiro ponto é ter um cérebro legal. A gente vai falar sobre memorização, semântica conceitual de longo prazo, como é que se forma, e a memorização é formada pela reiteração das sinapses neurais. Como eu já te falei, sinapses neurais são ligações entre neurônios que são células. E as células precisam primeiro estarem bem nutridas. Então você não pode ter qualquer tipo de déficit nutricional aí durante a sua preparação para concurso, principalmente na sua preparação para concurso, porque déficit nutricional não é bom em qualquer momento, em nenhum momento, tá bom? Mas durante os estudos você precisa ter alguns pontos aqui bem elaborados, tá? Tiago, onde é que eu posso aprimorar isso? Primeiro com uma boa alimentação, tá? Não tenho grana para investir, comece a se alimentar bem. Aminoácidos essenciais, você precisa ter uma boa nutrição com os 9 aminoácidos essenciais, que é fundamental para a produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina e outros neurotransmissores que vão fazer uma conexão entre uma sinapse e outra, entre um neurônio e outro, tá? Então, bons aminoácidos, você tem que comer realmente proteína para alimentar bem o seu cérebro. Além disso, carboidratos integrais, carboidratos bons, porque fonte de energia, você precisa estar com energia disponível. A gente está aumentando a sua atividade intelectual aqui durante o grande plano para você chegar em 2024, estudando mais e melhor. Amanhã a nossa aula só vai ser sobre produtividade, sobre como é que você vai realmente ter mais tempo disponível e ter uma organização pessoal, profissional e de estudo para ter uma grade semanal, para ter uma presença mais efetiva no tempo e você conseguir aí evitar circunstâncias que vão te tirar do foco para ter mais tempo disponível, com esse tempo disponível estudar mais e diminuir o seu tempo de preparação, tá? Mas hoje é foco em aprendizagem e desenvolvimento cerebral. Então, aminoácidos fundamental, carboidratos, se você tiver um acompanhamento nutricional, é o melhor dos mundos, você ter uma dieta para seguir, né, com bons carboidratos para ser essa fonte de energia que você vai precisar. Às vezes estudar demanda mais energia do que você fazer uma atividade braçal, por exemplo, tem um trabalho manual, beleza? Então, você precisa realmente dessa boa nutrição. Além disso, vitaminas, tá? Principais vitaminas que você precisa suplementar: vitamina B12, B6 e B9, né? Metilcobalamina, metilfolato, são super indicadas para você ter uma performance cognitiva superior, tá? Anota isso aí, performance cognitiva. Agora você precisa entender sobre isso, performance cognitiva, né? Ter um super cérebro demanda uma performance cognitiva, e para uma performance cognitiva ser adequada, você precisa de uma boa suplementação, primeiro de vitamina B, complexo B, tá? Por que isso é importante? Porque você vai ter um processo de metilação no seu organismo, né? E com esse processo de metilação você vai produzir acetilcolina, que é um importante neurotransmissor aí para que você possa estudar mais, aprender melhor e aí ter aquele sentimento de que, poxa, Thiago, eu estou lendo mais rápido, estou lendo mais páginas por hora e principalmente eu estou entendendo, eu estou compreendendo e estou lembrando do que eu estudei no dia depois, no dia posterior ao estudo. Porra, imagina, é o melhor dos mundos. Estou te ensinando o caminho aqui, né? O melhor dos mundos é você ter essa sensação de que está estudando e está avançando. Por quê? Isso vai gerar mais interesse. Com mais interesse você vai tomar vitamina N, que não tem nada a ver com essas vitaminas que eu estou te falando aqui, a vitamina de saber dizer não. Não ter medo de desagradar as pessoas, de ter realmente mais tempo, você vai se concentrar, vai emergir para passar mais rápido. Perfeito? Então, vitaminas do complexo B.
B6, B9, B12. Isso é o básico para uma boa suplementação, para uma boa cognição. Perfeito? Além disso, ômega 3. Mais de 99% da população é deficiente em ômega 3. Por que ômega 3 é bom? Porque você vai ter uma suplementação de DEA, né? Que é um ácido graxo importantíssimo também para a nutrição cerebral. O seu cérebro é constituído basicamente de gordura. Então você precisa também suplementar ômega 3, beleza? Vai evitar até processos inflamatórios, né? Vai fazer uma detox no seu cérebro, perfeito? Além disso, vitamina D, gente, vitamina D. Também mais de 90% da população é deficiente em vitamina D. Lembra quando teve a pandemia lá, a Covid, todo mundo tomava vitamina D, porque vai ajudar o seu sistema imunológico, vai evitar processos inflamatórios. Talvez vocês saibam, talvez não, mas o nosso cérebro tem uma membrana que filtra todo o sangue que passa por ele, para evitar toxinas e tudo mais. Então, se você protege essa membrana, você consegue também ter uma melhor qualidade cognitiva, perfeito? Então, ômega 3, vitamina D vai facilitar esse processo. Se você quiser ir além, o que você pode fazer? Coenzima Q10, tá bom? Ajuda muito, é um trabalho que você vai fazer diretamente na mitocôndria para te dar mais energia, né? Coenzima Q10, L-carnitina, ácido alfa-lipoico também é muito bom. Eu não estou passando aqui posologia, quantidade que você deve fazer, porque você tem que procurar uma pessoa especializada ou estudar a respeito, tá bom? Para tornar esse processo realmente muito mais individualizado, seletivo para a sua realidade. Derribose, o que mais? Isso tá bom já, para você começar. Se alimentar bem, né? Fazer essa suplementação que é nootrópica, uma suplementação que vai ajudar você a pensar melhor, a ter mais energia e principalmente uma performance cognitiva superior. Além disso, pessoal, além de gerar estímulos nutricionais ao cérebro, você precisa levar até ele oxigênio, tá bom? O cérebro é um órgão que está ali sempre demandando mais oxigênio, tá? Ele está esperando que você jogue oxigênio também para ele, por isso que é importantíssima a atividade física, tá vendo? Para ter um super cérebro, você precisa colocar a sua atividade física em dia, porque você vai ter um melhor metabolismo. Então, aumentar o seu metabolismo vai gerar mais energia e você consegue também levar um aporte de oxigênio melhor para o seu cérebro. Com oxigênio, você vai poder, inclusive, pensar melhor, né? Ter melhores sinapses neurais. Você consegue articular o seu raciocínio, você consegue pensar melhor. Às vezes, quando a gente está estressado, a gente fala como? É uma expressão muito comum no Brasil: nossa, eu preciso ali tomar um ar, preciso beber uma água, tá? E aí já lembrando de outro ponto, além de atividade física, para aumentar o seu metabolismo, levar esse aporte de oxigênio para o seu cérebro, você precisa se hidratar bem. Hidratação é fundamental para ter um super cérebro, tá? Pelo meu peso, eu tenho que tomar 3,5 litros por dia. Geralmente eu tomo mais do que isso, 4 litros, 4,5 litros. Quero aumentar para 5 litros, 6 litros. Às vezes é porque eu esqueço, ainda não tomo. Tá? Mas antes de começar essa live aqui, já bebi 500 ml de água. Eu só bebo de 500 ml em 500 ml. Beleza? Para quê? Para que eu tenha uma hidratação melhor. E com a hidratação melhor, todos os meus processos cognitivos vão ficar melhores, né? Porque a água é um meio onde tudo acontece, né? Nosso corpo é constituído de mais de 70% de água. Beleza? Então, essa parte fisiológica básica, que aí tem um mundo para você desenvolver, né? No meu curso Protocolo de Aprovação também, você vai encontrar toda a fisiologia do aprendizado, todas as dicas nutricionais e suplementação também nootrópica para você ter realmente um super cérebro e uma performance cognitiva superior, tá bom? Mas desde já, é possível começar amanhã a fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas ao comer, fazer boas escolhas aí na sua saúde, para você estar fazendo atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana,
dando esse aporte de oxigênio para o seu cérebro e, consequentemente, aprendendo melhor. Ter uma base, um suporte onde a aprendizagem vai se dar. Perfeito? Então, basicamente é isso aqui. O cérebro faz parte do seu corpo, você precisa cuidar do seu corpo, né? E quem comanda o cérebro? O intestino. Então, ter uma saúde intestinal é fundamental também para o seu cérebro funcionar da melhor forma. Tá bom? E aí você vai ter que ter uma alimentação rica em fibras, vai ter que ter uma alimentação que vá facilitar o seu trânsito intestinal, alimentando ali a sua microbiota, né? Então, pensa nisso, é hora de dar passos verdadeiros aí, tomar pequenas medidas que vão se somar para ter um efeito paralelo aí na sua vida, tá? Se você quer continuar com os resultados medíocres que você está tendo nos concursos, continue fazendo a mesma coisa, mas se você quer ter resultados melhores, passar em concurso, você tem que ter uma postura diferente. Você tem que falar para a vida assim, ó, vida, a minha postura está diferente. Eu estou fazendo as melhores escolhas agora, eu estou buscando conhecimento, eu estou tendo consciência dos meus erros, porque a vida só quer postura. Se você entrega para a vida postura, ela vai te entregar os resultados adequados. É como se fosse uma dança. Você entrega a postura e a vida vai te entregar os resultados, porque o resultado é apenas uma consequência de um processo bem feito. Perfeito? Entendido aqui? Então essa é a parte fisiológica. Não deixa de olhar para esse lugar em 2024, tá bom? Não deixa de olhar para esse lugar em 2024, um olhar de autoestima, de amor próprio, de autocuidado, de buscar a vitória e também de se cuidar. Tudo que eu estou falando aqui é para você realizar qualquer projeto humano. Depois que você passar no concurso, aí é que a vida vai começar. Né? Imagine você passar dessa fase de ter que estudar, realizar provas, viajar, né? Pô, tenho certeza que depois disso você vai já estar com interesse muito mais desenvolvido para estudar outros assuntos, né? Talvez filosofia, né? Talvez produtividade, talvez alta performance, talvez ensinar para as pessoas como é que você fez, ajudar a desbloquear outras pessoas, ajudar outras pessoas a evoluírem, a se melhorarem. Então, é uma caminhada, tá? A vida começa depois da aprovação. Não quer dizer que você não deve aproveitar a vida e ter uma geração de bons hábitos durante a sua preparação, porque, eu já disse aqui, a forma como você estuda para concurso diz muito sobre você. Talvez a forma como você está estudando para concurso é a forma como você está realizando todos os outros projetos. Então, se você não tiver esse olhar atento a cada aspecto individual da sua vida, não buscar otimizar cada detalhe dos seus comportamentos, dos seus hábitos, da sua mentalidade, talvez você não tenha sucesso em nenhum outro projeto, entendeu? Ou tenha resultados incompatíveis com a capacidade de geração de riqueza, com a capacidade de realização que Deus colocou dentro de você, tá? Não é se comparar com as outras pessoas, né? Não adianta fazer isso. Quem se compara às vezes se paralisa, né? Admirar é muito bom, mas a comparação que você tem que fazer é com você mesmo, né? Qual é a capacidade que você tem de produção, de eficiência, de realizar projetos? Talvez você esteja ainda com preguiça, né? Talvez você esteja fugindo de responsabilidades. Porra, imagina. Já olhou para isso? Talvez você esteja correndo de responsabilidade. Você sabe que ser um juiz, um promotor, um procurador, um defensor público demanda responsabilidade, demanda compromisso. E talvez você esteja se sabotando com medo das responsabilidades. Já parou para pensar nisso? Tá? Então, presta atenção que pode estar acontecendo aí uma autossabotagem, um bloqueio que você pode rapidamente falar assim, poxa, eu preciso de responsabilidade para avançar. Eu posso entregar mais do que eu estou entregando agora porque eu tenho essa capacidade. Só basta deixar a preguiça, a procrastinação, a zona de conforto de lado para você ter uma vida mais plena, para você poder escolher o concurso que você quer tomar posse. Imagine o cenário, você aprovado em várias carreiras, né? E você poder escolher não só a carreira, mas o lugar onde você vai morar,
né? Se é perto da praia ou perto de sua zona de interesse, tá? O que é que você quer realmente? Poxa, talvez você possa tomar essa escolha. Se você fizer uma boa preparação da forma como eu estou te falando aqui, é muito possível que você possa escolher ser nomeado no cargo que você escolheu, na instituição que você almeja, tá bom? Não estou falando aqui de passar e esperar a nomeação 3 anos, não. Você passar já em 2024, as perspectivas estão ótimas, já saiu o concurso, vai ter PGE São Paulo, né? Já vai ter PGE do Rio Grande do Norte, Magistratura de São Paulo já está para sair também, vai ter o concurso, o Exame Nacional da Magistratura em março. Poxa, muitas oportunidades aí no radar e você só precisa entregar para a vida a postura, tá bom? Só precisa entregar a postura para ter os resultados adequados que você almeja. Ótimo aqui, então essa primeira parte está bem clara, você já tem noção da necessidade de cuidar do seu cérebro, da necessidade, da importância de, para ter um super cérebro, para aprender, conquistar esses patamares elevados aí nutricionais, né, metabólicos, bioquímicos, né, fisiológicos. Você precisa ter essa capacidade bioquímica instalada para aprender melhor, tá bom? E aí a gente entra na teoria e método de estudo realmente. O que é aprendizagem? A gente já falou que é um processo, né? Um processo através do qual você vai adquirir não só conhecimentos, mas habilidades, capacidades. Por exemplo, aprender direito constitucional é uma coisa, né? Talvez até um doutor formado, aí, um pós-doutor, uma pessoa que tem uma vida acadêmica excelente, conheça direito constitucional melhor do que quem passou aí para primeiro colocado do Ministério Público de Minas Gerais, tá? Mas ele não tem, às vezes, a habilidade de fazer provas. Ele não tem a capacidade de estudar direcionada para o que a banca examinadora vai demandar na hora da prova oral, na hora da prova discursiva. Entendeu aqui? Não é só conhecimento, você precisa de capacidades e habilidades também para fazer provas, ter um conhecimento mais lógico operatório. Por outra, você precisa de um conhecimento muito mais articular, saber introduzir, desenvolver um tema, concluí-lo numa prova discursiva. Você precisa ter uma articulação do raciocínio, uma capacidade de argumentação boa para uma prova oral. Então, a aprendizagem vai te trazer tudo isso, não só conhecimentos acerca do direito penal, do direito empresarial, dos títulos de crédito, né, dos benefícios da Previdência Social, dos créditos públicos, da ordem tributária. Não é só isso. Você precisa de capacidades, habilidades, experiência, e tudo isso vem através da aprendizagem, desse processo, né? E como é que a aprendizagem é consolidada? Através de um processo de assimilação, acomodação e equilibração. Lá vai, é isso aí, tá? A aprendizagem se dá através de um processo de assimilação desses conhecimentos, dessas experiências, dessas observações, um processo de acomodação, né? A assimilação ela se dá quando você compara o que você tem com os conhecimentos, as informações que você está aprendendo novas. Beleza? Então, estou entrando em contato com o que eu tenho aqui. Introdução a Aristóteles, Giovanni Reale. Porra, conheço um pouco da vida de Aristóteles, mas tem muita coisa aqui que eu não conheço, né? Análise da física, análise da metafísica, a questão da substância, as 4 causas, o retorno a Atenas, a fundação do Perípato, as obras de escola. Veja só, tem muita coisa que eu nunca ouvi falar na faculdade. Eu já estudei introdução à filosofia do direito e tal, mas tem muita coisa nova. Então eu vou, ao ler o livro, comparar essas informações novas com as âncoras, com o que eu já tenho consolidado na minha memória. Perfeito? E esse é um trabalho que dói às vezes. Demanda energia, por isso que a fisiologia é importante. Por isso que aprender às vezes dói, porque é um processo que vai demandar energia cognitiva, energia vital, né? Então, quando você assimila, acomoda, acontece um processo de assimilação. Por isso que você que está estudando aqui, meu querido e minha querida,
com essas teorias, com esse método, com essas técnicas, você vai ter uma progressão geométrica, você vai acelerar os seus resultados. Porque quanto mais âncoras você coloca na sua base, mais rápido você assimila uma informação nova. Então, às vezes meus alunos demoram 60 horas para aprender direito constitucional. 60 horas, se ele estudar 3 horas por dia, ele vai demorar 2 semanas para estudar 60 horas. 2 semanas, os meus alunos mais avançados conseguem revisar todas as matérias, toda a jurisprudência, toda a legislação, toda a doutrina, antes de fazer uma prova discursiva e uma prova oral. Porque quem tem uma perspectiva de estudo consistente, um foco no longo prazo, né, que estuda por processos cognitivos muito mais consistentes e não artificiais, sabe aquela pessoa que estuda correndo, que o mais importante para ela é ver o máximo de coisas possível antes da prova. Então tem muita gente agora que saiu esse concurso aí da PGE São Paulo, estuda para outras carreiras e, nossa, eu quero acelerar para chegar bem dia 25 de fevereiro. Poxa. E aí o que é que vai acontecer com os estudos, com a aprendizagem? Ela vai se fragmentar, ela vai ser uma aprendizagem bem mais difusa, bem mais artificial. Porque você vai passar rápido pelo direito constitucional. O foco não vai ser a aprendizagem, o foco vai ser o resultado lá dia 25, entendeu? E o nosso foco não é o resultado. Então, quando você aprende isso, aprende a aprender, fica tudo mais fácil. Então, a assimilação, ela vai te dar uma acomodação mais rápida, vai melhorar a sua base de ancoragens, ou seja, de pressupostos, de conceitos, de conhecimentos lógicos antecedentes. Então, para mim, aprender aqui, no caso, as virtudes éticas, eu preciso saber alguma coisa antes, entendeu? Para você aprender controle de constitucionalidade, você precisa entender poder constituinte. Então, poder constituinte é um antecedente lógico, conceitual, para você aprender controle, entende? Então, não adianta pular para controle, que é o assunto mais cobrado, se você não entendeu bem poder constituinte. Perfeito? Então, olha também para esse conceito aqui, tá? Para aprender mais rápido. A aprendizagem é feita através de assimilação, acomodação e também um processo de equilibração, tá? Mas como é que se dá? Através das funções cognitivas. Eu estou simplificando ao máximo. Eu estou aqui falando não só para quem está estudando para concurso, mas até para um leigo que nunca ouviu falar de aprendizagem, ele está entendendo. Eu sei que isso está acontecendo, tá? Pessoas aqui que vão ver essa live, não estudam para concurso e estão entendendo mais sobre aprendizagem, sobre estudos. Isso pode facilitar, inclusive, a leitura de uma literatura, do jornal, né? De olhar para a vida de uma forma diferenciada, perceber, às vezes, incongruências, tá? Então, a aprendizagem ela é feita, é um processo, como eu disse, de aquisição de conhecimentos, experiências, habilidades, competências, através de um método de estudo que pode envolver não só a leitura, mas a observação, a experiência, né? Vai ser um processo que vai se dar através de assimilação, acomodação, por isso que a consistência cognitiva é muito mais importante, às vezes, do que o tempo de estudo demandado. Você vai precisar de mais tempo para ter consistência nos estudos. Quanto menos tempo, menos consistência. É um dilema que você sempre vai precisar lidar com ele, né? Mas para aprender você vai precisar das funções cognitivas, né? Primeiro é a percepção. É a primeira forma como a gente interage com o mundo é através das nossas percepções. Visuais, auditivas, sinestésicas, táteis. Então, primeira função cognitiva para aprender a percepção. Por isso você tem que ter uma percepção correta. Você está lendo, você tem que perceber realmente, corretamente o que você está lendo. A capacidade de você entrar em contato com os estímulos aí cognitivos, a leitura realmente. Beleza? Perfeito? Com a percepção adequada você consegue ter mais concentração, que é a capacidade de você selecionar os estímulos, né, em detrimento de outros. Você vai selecionar os estímulos, por exemplo, estou vendo uma aula, estou vendo a aula do Calazans aqui, né? Você tem que prestar atenção para quê?
para que você não seja absorvida por outros estímulos auditivos, barulho, fluxo de pessoas na sua casa, no seu ambiente de estudo, para as notificações do seu celular, para a sua timeline aqui no Instagram, né? Tudo isso vai facilitar o quê? A terceira função cognitiva, que é a memorização de fato. É você, né, ter essa capacidade de reter esses estímulos e saber também disponibilizar ele quando for demandado. Perfeito? Então, com a percepção correta, você consegue ter mais atenção, tenacidade, né? Uma atenção mais sustentada. Você precisa, para passar em concurso, de uma atenção, de uma concentração sustentada, voluntária. Beleza? Uma concentração sustentada é aquela que se prolonga ao longo do tempo. Tem muita gente que não consegue passar 10 minutos sentados. Só isso. Por isso você tem que desenvolver essa capacidade de sentar e colocar uma meta ali de só levantar depois de 1 hora. Colocar o celular no modo avião, né? Estudar num ambiente sem fluxo de pessoas, sem barulhos. Limpar a sua mesa de estudos, né? Para não ter qualquer tipo de estímulo ali que possa tirar o seu foco. Organizar o quarto que você estuda ou a sala de estudo, né? Para que esse ambiente, esse nível físico consiga gerar uma correspondência na organização dos seus pensamentos, no seu fluxo de pensamentos. Por isso a importância da meditação, da yoga, de técnicas meditativas também para melhorar não só a sua aprendizagem, mas a fisiologia do seu cérebro. Para você ter realmente um super cérebro, precisa de um estilo de vida. Tudo que eu estou falando isso aqui, tudo que eu estou falando hoje, para ter um super cérebro, para aprender mais rápido, para acelerar os seus resultados, vai demandar de você um estilo de vida adequado. Beleza? E aí com isso você vai ter uma atenção voluntária, não é aquela atenção involuntária, que, meu Deus, a involuntária é que você é pego por outros estímulos durante as sessões de estudo. Perfeito? E não pode ser uma atenção também difusa, ela tem que ser uma atenção focada. Porque às vezes a pessoa está com o livro aberto, né? E está com pensamentos aí difusos, pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Por isso tem que ter controle e gerenciamento do estresse, redução da ansiedade, uma estimativa de tempo de estudo para você se instalar bem na realidade, perfeito? E aí, com a concentração correta, você consegue influenciar a forma como você memoriza, né? E aí vai entrar o quê? Todos os princípios para você memorizar, que é o quê? Consistência cognitiva. Você tem que estudar bem, pensando no aprendizado, o foco tem que ser no aprendizado. E aí existem diversas fórmulas técnicas para você estudar. Técnica mnemônica, mapa mental, autoexplicação, perguntas e respostas, realização de questões. São todas técnicas para você atuar na sua memorização, na sua reiteração do contato. Porque a concentração ela demanda alguns princípios. Primeiro, o interesse, né? Melhor coisa que pode acontecer com um estudante para concurso: desenvolver interesse, querer, ter fome de conhecimento, fome de aprovação. Tá bom? E como é que você desenvolve isso? Com imersão, com estilo de vida, com tomada de decisão, com estratégia de vida. E aí, com mais interesse, com mais motivação, você vai ter mais prazer ao estudar, né? E esse foi um dos grandes problemas do sistema de ensino. Quantos bloqueios de aprendizado foram gerados, né? Eu falo por mim. Eu sou sanguíneo, então eu gosto de estudar às vezes o que eu quero. E era muito difícil lá no ensino fundamental, no início do ensino médio, focar apenas no que o professor falava. Eu não tinha válvula, eu tinha que aprender aquilo da forma que o professor falava. Não era estimulado a aprender. Beleza? E aí não gerava interesse, não gerava prazer, eu não gostava de estudar. Eu fui desenvolver isso já no primeiro ano do ensino médio, da metade para frente. Foi aí minha transformação total,
né, para ser um estudante classe A. Aí gerou interesse, gerou motivação, prazer, e com isso uma carga emocional positiva que também valoriza o envolvimento emocional com os estudos. Isso é super importante para o aprendizado. Carga emocional para a memorização é fundamental, né? Então, se você está com as emoções bem gerenciadas, com a emoção positiva, com a autoestima positiva, você vai passar por esse processo de preparação voando. E existem formas de você desenvolver isso, existem formas de você fazer isso, tá? Então, não se preocupe se você ainda não está nesse nível de estudar por prazer. É possível desenvolver isso, né? Você já pode começar visualizando o seu futuro. Por que você quer passar no concurso, né? Trabalhando o seu porquê. Por que isso vai ser bom para você, para a sua família, para as pessoas ao seu redor, né? O que é que você quer objetivamente com a aprovação? O que é que mais faz sentido para você? Ter um carro novo, ter férias regulares, viajar bem, viajar mais, conhecer os países que você quer conhecer, as praias que você quer conhecer, ajudar as pessoas da sua família. Pô, quero ficar loira. Será que você tem essa motivação? E tá tudo bem, que bom que você quer isso, que bom que você quer melhorar a sua condição social, ir para o salão toda semana, fazer suas unhas, né? Colocar um par de peitos novos, né? Ter o corpo dos seus sonhos, investir no nutricionista, num personal trainer, na boa academia que você quer fazer, né? Cuidar melhor dos seus filhos, pagar uma boa escola para os seus filhos, pagar um plano de saúde para os seus filhos, né? Ter uma reserva de emergência para não ficar tão estressado, né? Com medo dos imprevistos. E aí você começa a ser senhor do seu destino, mestre da sua mente. Você pode começar a fazer isso a partir de hoje. Com isso, com essa visualização, com essa motivação, sabendo o seu porquê, o seu propósito, né? Você vai conseguir realmente ter mais interesse, mais motivação e mais prazer em estudar bem. Tá bom? E aí, naturalmente, com a carga emocional positiva, você vai adotar, para memorizar melhor, repetição. É a princípio também fundamental para a boa memorização. A memorização vem pela reiteração do contato. Então não se preocupe se você está estudando, começando a estudar para concurso agora, em querer memorizar tudo na primeira leitura. Isso não acontece dessa forma. Se você passar muito tempo estudando apenas uma matéria, por exemplo, 3 meses, 4 meses, até memorizar tudo de direito constitucional, talvez você não tenha motivação e interesse. Você vai ver o projeto, o sonho da preparação, o sonho da aprovação muito maior do que você, tá? Talvez você vai falar assim, nossa, para mim aprender tudo isso, eu vou precisar de 10 anos. Porque você fragmentou demais o objeto de estudo, está muito focado, sem ver os resultados de longo prazo. Está querendo memorizar tudo, aí passa 60 horas apenas num capítulo, quando você poderia passar 60 horas vendo a matéria inteira, ganhando uma visão de todos os conceitos, lendo toda a legislação e grifando, fazendo milhares de questões sobre aquele tema, sobre aqueles assuntos de provas anteriores, tá bom? Então a reiteração do contato é um princípio da aprendizagem, os romanos já diziam isso, repetitio mater studiorum est. A repetição é a mãe do estudante, mas isso precisa ser feito de forma correta, tá? Para você não sabotar, para você não inviabilizar a sua preparação. Na verdade, nem é sabotar, é inviabilizar a sua preparação, né? Por isso que é bom ter um planejamento. Ontem a gente falou do grande plano, como planejar os seus estudos, como ter metas claras, objetivas, realistas, viáveis, né? E aí com essas metas viáveis, realistas, você consegue ter um planejamento de longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo. Mas precisa passar por esse lugar aqui da aprendizagem. Você precisa aprender bem, você precisa ter um super cérebro, você precisa entender e aprender a aprendizagem, aprender a aprender. Coisa que você provavelmente nunca viu na escola nem na faculdade. Beleza? E aí com isso,
você vai melhorar a sua lógica associativa também. Outra coisa muito importante para você aprender e memorizar. Lógica associativa, você relacionar um novo conhecimento com o que você já aprendeu. E aí você vai tomar posse da sua inteligência. Você vai tomar posse da sua inteligência. Se eu posso falar com tranquilidade, é que eu sei despertar isso e quem está estudando para concurso, todos os meus alunos, ou eles saem da mentoria aprovados no concurso, ou eles continuam estudando sozinhos, sem precisar de nenhum outro curso, de nenhuma outra videoaula, sem gastar mais dinheiro com qualquer tipo de mentoria, qualquer tipo de curso online para concurso. Eles conseguem realmente aprender. Tem confiança de que estão no caminho certo porque eles estão vendo os resultados. Entendeu? Então isso está à sua disposição. Esse poder está à sua disposição de você tomar consciência dos próximos passos, fazer decisões, tomar decisões na sua preparação, do que estudar, como estudar e por onde estudar, com consciência, tomar uma decisão informada. Você não vai ter dúvidas de que está no caminho certo, percebe? Estou te passando aqui toda a infraestrutura, o tabuleiro já está na mesa, as peças já estão quase todas encaixadas, só precisa colocar em prática aí primeiro, tomar decisão, perceber, decidir e agir, é o PDA, é o nosso PDA aqui. Perceber corretamente, tomar consciência, entender os erros que você já cometeu, os erros que você está cometendo, o que te impede de ser aprovado, quais são os seus inimigos da aprovação. Com isso, você vai conseguir naturalmente se decidir mudar e entrar em ação. Ter esse poder de ação para fazer o que precisa ser feito. E não ficar apenas fazendo, estudando aquilo que você gosta, o que é mais conveniente. Ah, Thiago, eu não gosto de fazer questões de concurso. Nem me peça para fazer, porque eu não gosto de fazer, não vejo resultado. Não vai passar em concurso. Uma pessoa que não faz questões, ela não vai passar. É simples assim. Ah, Thiago, eu só gosto de estudar direito constitucional. Processo civil é o meu calo. Nunca estudei empresarial. Não, eu acho que eu não consigo aprender. Meu professor foi péssimo. Aí o professor ruim gera um bloqueio de aprendizado e a pessoa fica refém disso. Sendo que ela pode ser senhora da sua preparação, mestre da sua aprovação. Beleza? Você pode ter uma nova realidade a partir de hoje, só precisa de tomar consciência, se decidir e agir. Tá bom? Outra coisa que é muito importante, a atenção, a gente já falou. E como é que você pode melhorar a sua atenção? Primeiro, cuidando de fatores internos. Frequência mental, né? Frequência mental é super importante. Você não pode estar nem no nível de agitação durante as suas sessões de estudo, nem no nível de letargia. Você não pode estar muito lento, sonolento, com sono, porque senão você vai perder tempo ali. Então, você precisa estar com uma frequência mental adequada. Então, o que é que eu sugiro? Meditação, 10 minutos antes das suas sessões de estudo, beleza? Chegou do trabalho, está muito cansada, muito cansado, você vai sentar, deitar, fechar os olhos, se você puder até 25 minutos, 30 minutos, repousar, recarregar suas energias e começar uma sessão de estudo, tá bom? Porque aí você quebra o estado mental e entra na frequência certa. A gente está falando muito aqui de frequência, gente. Frequência, passar em concurso é uma forma de acesso a uma frequência especial. Você vai estar mudando de classe, a gente já falou sobre isso também aqui. Mudança de classe demanda o quê? Demanda comportamentos. 85% é comportamento. 15% livro que você leu, curso que você fez, tá bom? Então, olha para esse lugar que é super importante também. Beleza? Então, frequência mental pode vir pela meditação, pelo yoga, por um sono regular, depois do almoço também. Melhora o seu poder de concentração em até 30% se você tirar aquela famosa sesta depois do almoço, entre 25 e 35 minutos. Então pode ter um sono profundo, porque senão gera um estado de letargia, até dor de cabeça às vezes.
Então, você tem que se disciplinar, dormir um pouquinho ali e voltar à sua sessão de estudo. O que eu recomendo melhor para você aproveitar a frequência mental, o Golden Hour, a hora de ouro é estudar pela manhã, logo cedo. Pô, mandar logo uma hora e meia antes do café da manhã, você para, faz uma pausa, vai estudar até o almoço, depois, se você puder, você trabalha, tá? Mas isso melhora a sua performance, sim, muito. Estudar pela manhã. É o horário que você está com mais energia, sua mente está limpa, você não está estressado, não está ansioso, né? Aproveita as suas manhãs, já manda o estudo aí e estuda melhor, tá bom? Frequência mental é super importante, então você já tem noção disso. Fatores externos que podem melhorar a sua preparação e a sua concentração, a sua atenção. Gestão do ambiente, tá bom? Não estudar num lugar com fluxo de pessoas e barulhos é o mínimo que você tem que fazer. Cuidar do seu ambiente de estudo. Ambiente é o nível mais superficial e externo da sua preparação. Depois, gestão de celular, essa coisinha aqui, ó. Cuidado com dopamina barata, com aquele neurotransmissor que gera saciedade e prazer. Você fica aqui, ó, rolando os rios, horas e horas. Perdendo tempo, às vezes vai meia hora, uma hora, vai pro YouTube ver muita coisa, tá? Gestão de celular, tente estudar com celular no modo avião. Gerenciamento de WhatsApp também, muitas informações ali, grupo disso, grupo do futebol, grupo da academia, grupo do final de semana, grupo da escola, grupo da faculdade. Amadurece, agora diminui esse negócio de grupo, tá? Você tem que estar cercado das pessoas certas, no ambiente correto, com a frequência certa. Para 2024, o grande plano funcionar. Então, gerencia bem o WhatsApp, né? Não fique participando daquelas correntes positivas de mandar mensagem para 10 pessoas. Cuidado também com notícias, com jornal. Você sabe que o jornal no Brasil é profecias do caos. Não aparece nada de bom. Pouquíssima coisa, né? Então, fuja de notícias, faça essa imersão, coloque cercas aí, tanto na sua mente quanto no seu ambiente, para que você consiga emergir realmente na sua preparação 2024. Para você chegar no próximo nível e mais longe. Eu acredito em você, eu tenho esperança de que você pode chegar lá. Se você nunca ouviu isso, tenha certeza que eu tenho esperança. Tá bom? Por minha experiência, sendo mentor de várias pessoas que hoje são juízes, promotores, delegados, eu já vi coisas assim, transformações pessoais grandes. Eu confio na transformação, né? Eu sou também um exemplo disso, né? Eu não sabia estudar, não sabia aprender, e hoje tenho um funcionamento do cérebro muito bom, um tanto bom, beleza? Estou aqui te ensinando esse passo a passo, tá? Essa aula é densa, você precisa voltar, reveja várias vezes, compartilha com seus amigos também essa live, tá bom? Escolhe 5 pessoas aí para você compartilhar, 5 pessoas que merecem sua atenção. Não compartilha com qualquer pessoa também não. Pessoas que realmente vão utilizar esse conhecimento para melhorar aí o planejamento de estudo, a forma como encara o método de estudo, beleza? Então, presta atenção nisso, tá bom? Frequência mental, cuidado com o ambiente externo, ambiente de estudo, cuidado com o celular, organização pessoal do seu acervo também de materiais. Tem muita gente, outro problema, gente. Quantidade excessiva de material de estudo, só gera ansiedade. Tem gente que tem vademecum de 2015 ainda. Ele coleciona os vademecums um depois do outro. Joga fora, não tenha medo, não seja um acumulador. Tá bom? Por quê? Você organiza fisicamente, isso vai ter um aporte também na sua mente, na forma como você estuda. Entenda a sua memória como um grande acervo de conhecimento. Por isso que a gente tem que preservar nosso imaginário. Jornais, por exemplo, notícias ruins, tá? Para você ter esse imaginário limpo, belo, bem desenvolvido, bem formado.
E aí você vai ter uma personalidade mais forte, você vai ter mais força, você vai ter mais estabilidade, você vai ter mais sanidade, vai ter mais equilíbrio mental e isso vai fazer toda uma diferença na sua vida. Beleza? Então, preste atenção nisso também. E aí, desenvolvendo esses passos, com a percepção correta, você vai ter mais atenção, com a atenção, né, bem alinhada, com as cercas devidas para preservá-la, para você ter uma atenção sustentada, voluntária, focada, você vai conseguir memorizar bem e ter o que a banca examinadora quer de você, que é uma super memória, uma memória de longo prazo. Beleza? Então são esses tópicos, são esses princípios, são esses suportes que você precisa. A gente começou lá atrás falando que era aprendizagem, começa lá no primeiro minuto dessa live, se você chegou agora. Falamos sobre aprendizagem, o que é, um processo para você adquirir conhecimentos, experiências, capacidades, habilidades através de um método de estudo que envolve não só a leitura, mas também observação, percepção, experiências, né? Falamos da necessidade de você ter um super cérebro e como é que você desenvolve isso através de uma boa alimentação, com escolhas nutricionais boas, né? Diminuição aí de inflamação, suplementação. Falei de vários suplementos que você pode adotar a partir de hoje, baratos, né? Para melhorar a sua performance cognitiva. Depois entramos em aprendizagem, o que é, quais os fundamentos, como é que ela se dá. Falamos também sobre funções cognitivas, percepção, atenção, concentração, memória, o que é memória, como elas se formam, né? Memórias são formadas por sinapses neuronais, ligações entre neurônios. A gente tem bilhões de neurônios e quanto mais você reforça um caminho sináptico, mais você consolida a sua memória. Então por isso que faz uma alteração genética realmente no seu cérebro. E uma reiteração sináptica vem através da revisão, da reiteração do contato, da repetição, 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 até memorizar. É um processo natural, é como o crescimento de uma árvore, acontece naturalmente. Então você não precisa estar preocupado com o processo de aprendizagem, você precisa ter todo esse contexto, todo esse estilo de vida, para que quando você sente para estudar, isso flua, isso gere uma tenacidade, uma vivacidade, e você consiga esses resultados que você tanto almeja. Beleza? Então, por hoje tá bom, né, pessoal? Tô vendo aqui algumas amigas, boa noite a todo mundo, que você tenha uma boa noite aí, feliz final de ano. Amanhã a gente tem mais, nem vou dar Feliz Natal para vocês, viu? Amanhã a gente continua o grande plano, né? Mais uma aula, talvez até mais cedo eu farei essa live, tá? Pra gente poder conversar mais. Hoje já foi 1 hora e 2 minutos, 3 minutos. Tô adorando estar aqui com vocês. Pra mim não tá cansativo, pra mim tá prazeroso. E a gente vai ter mais oportunidades dessas, com fé em Deus, pra gente estar junto e fazer a diferença aí. Vou falar de vários temas aqui, não sei nem se vão ser só 10 lives, viu? Talvez a gente tenha aqui umas sequências até o final do ano de lives para estar junto, conversar. Vamos ter lives também de perguntas e respostas, tá? Essas lives eu não estou tendo essa oportunidade de responder perguntas, mas pode ser que a gente tenha um momento só para perguntas e respostas. Talvez, estou até pensando aqui em criar um quadro aqui no Instagram e lá no YouTube. Thiago, me treina. Eu já falei para vocês que não é estudar para concurso que você deve adotar. Você deve se treinar para concurso, né? Não é só de conhecimento, de constitucional, administrativo que você precisa. Você precisa de atenção a cada aspecto individual da sua vida. É um treinamento. Primeiro ambiente, depois comportamento, depois capacidades e habilidades. É identidade, comportamentos e resultados. Então, poxa, talvez eu entre ao vivo aqui contigo, você compartilhe sua tela, você vai me falar como é que você estuda. E eu vou fazer uma consultoria de graça contigo aqui, tá bom? E tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua preparação se você tiver essa oportunidade, beleza?
Então, se você quiser, já manda no direct aqui dúvidas. Tiago, me treina, manda aí como é que você estuda, escreve um pouquinho como é que está a sua preparação, quais são os seus principais obstáculos, e eu vou pensar com carinho nessa oportunidade para a gente começar 2024 aí também com esse quadro Tiago, me treina, tá bom? Beleza? Você vai ter uma consultoria aqui gratuita ao vivo comigo no Instagram e no YouTube. Beleza, gente? Então até amanhã. Tamo junto até depois da aprovação e muito mais além. Conte comigo e vamos que vamos, hein? Foi um prazerzão. Um abraço, boa noite.